Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, do versículo 12 ao 21. Ontem nós fomos à noite de uma festa de casamento e as meninas de tarde saíram lá para se arrumar, tudo mais, né? Fazer cunha. E aí eu fiquei lá sozinho, né? Eu falei, agora é o momento certo de eu preparar a palavra. E eu orava e o Senhor colocava no meu coração graça. Graça. A graça. Eu comecei a refletir, Jefferson, sobre a graça nos dias de hoje. E me veio, Antônio, a palavra sem graça. Como um jogo de palavras, né? Não que a graça não exista, né? Mas que de alguma maneira está sem graça. Por isso que coloquei entre aspas. Mas vamos ver o que Deus quer falar com a gente nessa noite. Acompanhe aí o texto. Versículo de número 12 do capítulo 5 de Romanos. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Pois, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém? A graça. Vamos entender um pouquinho do contexto que já é de conhecimento da igreja, mas para tratarmos juntos de um assunto que eu considero muito importante. Versículo 12: através do pecado a morte entrou no mundo. E Deus, ele cria o homem, Deus, ele cria a mulher, Deus, ele tem projetos, Deus, ele tem planos para essas vidas. E o pecado entra através de um, e esse um, ele multiplica esse pecado para todo mundo e para toda a humanidade. O verso 12 diz: pelo que como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Quando o homem, ele nasce, sendo os filhos de Adão, ou sendo os meus filhos, ou sendo os filhos dos meus filhos,
Todos, sem exceção, nascemos debaixo do pecado. O homem, ele recebeu uma marca, a marca do pecado. Essa marca, irmãos, ela acompanhará o homem até o último dia, porque o homem, ele buscou esse problema, e ele encontrou esse problema. E como ele foi enganado, e disseram para a mulher, o diabo disse para a mulher, Deus disse que se você comer desse fruto você vai morrer, mas eu te digo que você não vai morrer. Só que Deus estava falando de uma morte espiritual. Ela comeu o fruto e ela não morreu fisicamente. Ela deu para o seu companheiro Adão comer, ele comeu e ele também não morreu. Mas uma morte espiritual entrou na humanidade através daquele casal. E essa morte está perpetuada até os dias de hoje e será perpetuada até a vinda de Jesus. Ou seja, o homem é filho do pecado. O homem tem a marca do pecado. Amém? Versículo 13. Pois antes da lei, estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Amém? A lei, ela veio estabelecer regras de comportamento para o povo de Deus, para o povo judeu, que foi criado a partir da aliança com Abraão. Até a aliança com Abraão, o pecado ele estava na humanidade. O pecado ele estava em todo o homem, o pecado ele estava em toda a criatura, mas não havia um manual de regras. Amém? Por que nós entramos no carro e colocamos o cinto de segurança? Porque nós sabemos que tem uma regra de que se não estivermos sem o cinto de segurança, nós poderemos ser multados. Falar ao celular dirigindo, e etc. Eu estava uns 15 dias atrás fazendo um trabalho lá numa loja de Guarulhos, no Lopes Emílio Ribas, e não me atentei porque precisava virar à direita e entrei na faixa do ônibus. Chegou a multa essa semana em casa, lá com a foto bonita, né? Que as câmeras são de alta resolução, né? Para esse tipo de coisa. Então tá lá a foto lá, né? Multado 7 pontos na carteira por transitar na faixa de ônibus. Amém? Regra. O pecado não tinha regra. A lei, ela veio trazer para o povo judeu regras de conduta, de comportamento, de vontade de Deus e de exigências de Deus para com o homem. Amém? Então, primeiro o pecado entra na humanidade, depois Deus faz uma aliança com Abraão e com toda a sua descendência, e através de Moisés ele cria leis, ele cria regras, e o povo ele começa a ser julgado pelos seus comportamentos certos ou errados, mediante a uma lei. Amém? No versículo 18 e no 21, olha aí. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. 21. Para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí nós entramos no terceiro período da história: o pecado, a lei, e aí vem a graça. Um Deus poderoso, puro, inocente, um dia decide deixar a sua glória e vir a esse mundo, encarnar e morrer, derramar o seu sangue pelo meu pecado, pelo seu pecado, e como promessa ele envia o
E nós entramos num tempo chamado graça. Nós entramos em um tempo em que todos podem ser participantes. Não há mais um manual de instruções para um só povo, um manual de instruções e regras que contemplam apenas uma nação, mas a palavra de Deus diz que todos foram justificados pela graça. A graça desse Jesus Cristo, irmãos, ela é muito preciosa, porque ela foi muito cara. O preço para que nós pudéssemos contemplar essa graça é o preço do sangue mais inocente da história da humanidade que foi derramado neste planeta. O sangue de Deus encarnado, preste bem atenção, o sangue de Deus encarnado foi derramado para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Você consegue mensurar a grandiosidade da palavra graça? Através desse sangue, todo o pecado passado lá de Adão, de Eva, o pecado da época de Abraão, de Moisés e dos detentores da lei, o meu pecado, o seu pecado, aquele que nós ainda vamos cometer, pecado dos nossos filhos, netos e bisnetos, se o Senhor não voltar até lá, todos foram justificados pelo sangue derramado. E Ele não finaliza a sua obra dessa maneira. 50 dias depois da sua morte, Ele derrama o seu Espírito sobre toda a carne, e nós podemos dizer que somos participantes da época da graça. Amém, irmãos? Só que será, irmãos, que é isso que nós temos visto nos dias de hoje? Será que a graça, ela não tem estado um tanto quanto sem graça? Será que esse sangue derramado na cruz, esse sangue precioso, não está sendo tratado dentro das igrejas de uma maneira geral como algo sem graça, como algo mesmo sem importância, como algo que não merece a devida reverência, a devida relevância, a devida importância? Porque quando eu falo de graça, eu estou falando da morte do Cordeiro, amém, do Filho de Deus adorado. Eu estou falando da morte do Salvador da humanidade. E de repente nós vemos tantos equívocos, tantas heresias, tantas coisas sendo apregoadas, em que a graça começa a não ser mais a genuína contemplação do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Então vamos falar um pouquinho disso. Eu quero só dar uma continuada aqui no capítulo de número 6. Vamos ler alguns versículos. Versículo 1, Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 5. Se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. 6. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Verso 11. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências.
e nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 14: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Repita comigo: eu estou debaixo da graça. Eu estava, irmãos, passeando lá na televisão, né? E vendo lá um programa lá da tarde do Raul Gil. Tinha um cantor sertanejo muito famoso que estava sendo sabatinado por perguntas, né, de 3 ou 4 perturbadas ali. Eu não sei dizer o nome dele, porque eu sou muito conhecedor, né, de sertanejo, mas eu sei que ele é muito famoso. Bombadinho, fortinho pra caramba, e como diria meu amigo Messias, feinho que nem a cebola. Feinho, mas, né? Malhadinho e tal. E eu parei para ver a conversa, pastor, porque ele estava dizendo que ele se converteu, querido. Ele se converteu, que agora ele era evangélico. Eu falei, poxa, que bacana, né? Vamos ouvir um pouquinho do que esse homem tem para dizer. E ele começou, pastor, a ser sabatinado por perguntas, e ele é um cara que é mulherengo, e ele sai com umas modelos famosas aí da televisão, já namorou com umas que trabalham com o Silvio Santos, etc. Né? É bonitão, tá? E perguntaram para ele, mas e agora? Mas e agora? Você que tem esse costume de galã, de pegador, agora você se converteu, né? Agora a coisa vai mudar. E ele disse, não, para mim não vai mudar nada. Aí é que eu prestei atenção mais ainda, né? Eu falei, peraí. Estava bacana, que ele se converteu, né? Agora deixa eu ver o que esse perturbado vai dizer. E aí ele começou a falar, Fabiano, que não ia mudar nada, porque tem muita hipocrisia dentro da igreja com relação a essas coisas, com relação a sexo, porque ele pode continuar tendo uma vida normal, de namorador por aí, porque o coração dele está em Deus, e de repente a outra que está falando ali, que é mais perturbada que ele, começa a usar o nome de Deus também. E aí eu fiquei pensando no sangue de Jesus derramado, Antônio, para que alguém diga que professou o nome de Cristo, alguém dizendo, eu o aceitei como Salvador. Puxa vida, que bom, meu irmão. E o que vai mudar na sua vida? Nada. Mas eu achei bacana essa história da graça. Eu achei bacana, está meio na moda, né? Agora todo mundo é gospel, né? Na época do nosso querido bispo Carlos Minosa, todo mundo era crente, né? Agora todo mundo é gospel. A palavra crente ela já ficou obsoleta. E parece que tem um modismo por trás disso, em que você vê um monte de celebridades dizendo que se converteram. Tem um monte de mulher aí que aparece em programa de televisão aí, que diz que se converteu, né? Você ouve falar que a Gretchen se converteu, a Simone se converteu, a Monique Evans se converteu. Aí você vê que uma que se converteu fez um filme pornô, a outra que se converteu virou lésbica. Eu falei, peraí, para tudo esse negócio que eu quero descer. Eu quero descer. Porque não é essa graça, irmãos. A graça de Jesus Cristo, ela traz justificação para o homem. E as pessoas estão brincando de cristianismo às portas da sua volta, Antônio. Brincando. Hoje eu vi lá no Facebook, lá eu vi um pastor dessas igrejas aí, um monte de salva de prata, bispo, mas um monte. E aquele mundo de caneta assim, né? Uma pancada de caneta, e ele com as mãos em cima da caneta, a caneta ungida, 100 conto cada caneta. Eu até vou buscar uma para mim, né? 100 paus, dá uns 5
5% que custa um. Mas não era uma canetinha bem fajutinha, né? Então, mas eu fiquei pensando, vai agregar o que com isso? O sangue de Cristo derramado para a justificação do pecado, para a justificação do homem, a graça de Jesus Cristo, o favor imerecido derramado sobre toda a carne, começa a ser, irmãos, tratado com uma importância qualquer, e nós vemos a graça de Jesus Cristo ficando sem graça na igreja brasileira, em que eu me converto, entre aspas, eu reconheço a Cristo, entre aspas, mas minha vida continua a mesma bagunça que era antes. A minha vida continua do mesmo jeito que antes de eu ter reconhecido a Cristo como Salvador. E aí eu frequento uma igreja, eu louvo, eu canto, eu acho tudo muito bonito, eu acho tudo muito bacana, mas quando eu piso da porta para fora, o meu comportamento é exatamente o mesmo de antes, de quando eu disse: Senhor, eu te reconheço como Salvador da minha vida. Quando uma pessoa faz isso, ela está pisando na graça. A graça é o sangue precioso derramado. Repita comigo: a graça é o sangue precioso derramado. Ele sofreu naquela cruz, não é para a gente vender caneta nenhuma. Ele sofreu naquela cruz, não é para eu continuar pegando as moedas por aí. Ele sofreu naquela cruz, não é para eu ficar fazendo um monte de bobagem por aí. Ele sofreu naquela cruz porque ele viu que nós estávamos perdidos, nós precisávamos de ajuda, nós precisávamos de salvação, e ele nos deu ajuda, ele nos deu vida, ele nos deu salvação. Você está aqui hoje, nessa noite, lavado pelo sangue da graça, com vestes brancas, podendo se apresentar diante da sua presença com mãos levantadas, sem ira e nem contenda, dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. A época da graça está na minha vida genuinamente, Senhor. Eu estou aqui como o apóstolo Paulo, Senhor, declarando que a tua graça teve um alto preço, que a tua graça, Senhor Jesus, ela veio através de muito sofrimento, ela veio através de um plano, de um projeto do nosso Deus lá no céu, uma oferta. Ele veio como oferta viva, né? Oferta. Abra comigo lá na carta de Judas, no versículo de número 4. Judas, que não era dos Iscariotes, Judas, irmão de Tiago, como diz alguns estudiosos, provavelmente irmão do Senhor. Versículo de número 4. Pois certos homens se introduzirão de dissimulações, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que se convertem em dissolução, a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir: homens que convertem em dissolução a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E virou um grande circo. E o nome de Jesus virou uma grande brincadeira. E o nome de Jesus virou um grande comércio. E as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão chorando, as pessoas estão morrendo, pastor. E a graça de Jesus Cristo começa a ser utilizada não mais como uma moeda de sacrifício, pastor Jair, mas como uma moeda de troca. Como uma moeda de troca. As pessoas, elas se convertem e pegam um microfone em grandes igrejas
Eu aceitei Jesus, eu tinha um carro, e agora eu tenho dois. E as palmas louvam o Senhor. E o Evangelho de Cristo, ele diz assim: eu tinha 2 pães, o meu irmão teve fome, eu dei um para ele, e agora eu só tenho um. É completamente diferente, irmãos, o conceito do que se apregou nos dias de hoje. E a graça, sem graça, ela vai trazer para o homem, repita comigo, uma vida sem compromisso, uma vida sem mudança de caráter, uma vida apenas social, uma vida de aparência, uma vida sem graça. E o homem, ele começa a viver um cristianismo sem graça, em que eu pago o cartão na igreja, em que eu vou, quando vou, se vou, e de repente eu decido ir, eu vou, eu participo, eu levanto a mão, tá, eu faço aquela média, eu dou uma beijoca nos irmãos, eu vazo e continuo vivendo a minha vida do mesmo jeito, com a mesma bagunça, com os mesmos pecados, e contemplado de todos esses itens que a gente acabou de mencionar. Eu vou viver uma vida na graça, sem graça, porque eu disse: Jesus, te quero, recebi a graça, só que na verdade eu não quero. Na verdade eu estou com uns problemas aí na vida, entendeu? E eu preciso resolver esses meus problemas. Eu sei que lá na igreja Deus, ele pode fazer. Como o pastor falou na quinta-feira, Jesus Cristo, ele andava e a multidão o apertava. E o apertava por quê? Porque queria alguma coisa, porque estava com fome, porque precisava de cura, porque precisava de libertação, porque tinha um filho endemoniado, tinha alguém que precisava ser curado. Depois que ele distribuía os presentes a todos, ficavam só 12. Eram 2.000, 3.000, 5.000 que o apertavam. Ele pegava um barquinho, põe um barquinho na água para pregar, para ninguém oprimir ele, de tanta gente. Só que de repente vazava todo mundo e ficava 12. Porque os adeptos do sem graça só querem receber as dádivas de um Deus que, irmãos, que é alguém tirado sério, é colocar o nome de Jesus Cristo em xeque, como alguém que tem que fazer alguma coisa, que ele tem que me ajudar, porque eu estou sofrendo, porque eu estou com problema, porque a culpa é dele. Fala isso para mim. Do dia que eu nasci até hoje, 45 anos depois, o culpado de tudo na minha vida sou eu. O culpado das minhas mazelas sou eu. O pecador sou eu. Ele me carregou no colo pela sua infinita graça por todos esses anos. E como disse a Branca aqui na abertura, a sua misericórdia me trouxe aqui nessa noite. A sua misericórdia me manteve de pé. A sua misericórdia me deu um novo dia. A sua misericórdia fez com que eu pudesse dizer: oh Senhor, muito obrigado pela tua graça derramada. Senhor, muito obrigado pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado porque eu estou de pé. Muito obrigado porque eu estou vestido. Muito obrigado pela minha casa. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado porque eu me alimentei hoje. Muito obrigado por tudo, Jesus. E as pessoas pegam esse nome, bispo, precioso, e querem simplesmente fazer grandes negócios, né? Aí a gente vê sátiras, né, de camiseta que eu vi uma vez na rua: pequenas igrejas, grandes negócios, né? Fazendo uma sátira de pequenas empresas, grandes negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios. Qual é o negócio? Qual é o negócio? Pela terceira vez, qual é o negócio? Você sabe qual é o negócio?
Dentro deste lugar, irmãos, o negócio é: Senhor, eu sei quem eu sou, e aos teus pés eu me humilho todos os dias e reconheço que tudo que tenho foi presente que o Senhor me deu, porque o que eu mereço é apenas aquilo que o apóstolo Paulo disse, que o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Nós estamos aqui hoje, irmãos, e nós precisamos sair daqui hoje com uma revolução dentro de nós sobre o que é graça e o verdadeiro cristianismo. Nós precisamos sair daqui de alguma maneira impactados pelo Evangelho. Nós precisamos sair da forma desse mundo que todos os dias tenta nos anelar a Ele. Todos os dias, a todo momento. Eu estava ontem lá no casamento, irmãos, e uma festa muito bonita, um amigo meu de muitos anos, sabe, muito gostoso mesmo, mas você vê que de repente as pessoas que chegaram, Roberto, de uma maneira, quando dá 1h da manhã, está todo mundo atrapalhado das ideias, todo mundo atrapalhado das ideias, e você vê uma meia dúzia em plena consciência, né? Veio os meninos lá da gravata, né? Fizeram aquele bolinho lá em cima de mim, e filmando isso, com óculos e tal, não sei o quê, e amém, abençoando lá com a gravata. Passou 15 minutos, eles voltaram. É que eles deram uma etiquetinha, assim: eu contribuí, e eu pus no terno assim, né? Eles estavam tão bêbados, passou 15 minutos depois, eles vieram me cobrar de novo, né? Quanto que você vai dar? Eu já dei, filho. Aqui, ó, eu contribuí. Aqui, eu já dei. Puxa, é verdade, você já deu. Porque começa já a ter um tipo de desorientação das ideias, mesmo na festa, mesmo na alegria. Porque por mais que houve uma cerimônia religiosa, por mais que houve um momento de consagração e de união, a graça, a genuína graça de Jesus Cristo não está nos corações. E aí as pessoas, elas vão vivendo como elas acham que elas têm que viver. Ah, meu Luiz, mas ali, né, o pessoal não conhece a Cristo, né? Aí o duro é quando você olha para uma mesa no meio e você encontra uma família de irmão da outra igreja congregada contigo, e está todo mundo bebinho igual eles. E o dedinho rodando o copo de uísque. E dançando, é todo mundo atrapalhadinho, atrapalhadinho, atrapalhadinho. E aí quando me vê, a paz do Senhor, a paz do Senhor. A paz do Senhor. A graça sem graça. As pessoas vão se conformando com os formatos do mundo. As pessoas vão se conformando com o que lhes é apresentado. Irmãos, teve rondelli, teve contilhone aos 4 queijos e teve filé mignon. Seu bebê vai tirar espaço para comer, pastor. Então é melhor não beber. Eu tenho um amigo meu que ele falou assim para mim, gordão, né? Ele falou assim para mim: rapaz, acho que vou operar o estômago. Eu falei para ele: sabe o que eu estava pensando em operar também? Acho que eu vou pôr mais um, que assim eu não consigo comer mais. Ele morreu de rir, eu não sei porquê, mas eu já pensei nisso, viu, Sebastião? Eu operar o estômago, pensei em pôr mais um, que fique de lado, assim, quando me encher os outros. Sabe, tipo, tanto de reserva? É só para não ficar sem graça. Para a gente fechar o raciocínio. Fechar o raciocínio. Você está aqui hoje porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Yeshua HaMashiach, o Cristo do Deus vivo, deu a vida por mim e por você.
verdadeira com a sua graça. Nós somos a menina dos olhos de Jesus. A menina dos olhos de Jesus. Menina dos olhos. Ele olha para a gente com amor de filho. De filho. Ele, quando vê você chorando, é a mesma sensação de quando você via teu filho pequenininho chorando, que caiu e se machucou. Você ia lá e pegava no colinho. Não chora. Não chora. Não chora porque o papai te ama. A Beatriz fala que o bumbum é o gabinho. Fala que é o gabinho. Machucou o gabinho. A Letícia falava que era o crocs. Porque a gente tem o cox, né? Ela falava que era o crocs. Eu tinha um crocs. Ela vai me matar, doutor. Não tá ali? Eu tinha um papai, um crocs. E você pega o filho com tanto amor no seu colo. E você beija, você acaricia. Isso é um símbolo da graça. Jesus, ele te pega no colo, ele te abraça, ele diz: eu dei a minha vida por você, eu morri naquela cruz por você. Não chore porque eu te amo, não chore porque eu te desejei, não chore porque eu verti lágrimas de sangue por você. Aleluia. O teu nome. Feche os olhos. Eu gostaria que nesse momento você fizesse uma reflexão do que tem sido a graça de Jesus Cristo na sua vida. Como você tem contemplado essa graça e de que maneira você a tem utilizado no seu dia a dia? Ela tem sido uma graça de profunda alegria e contentamento? Ou você diz nessa noite: meu co-pastor foi sem graça, até aqui foi tudo muito sem graça, mas hoje Deus nos dá um novo tempo, uma nova oportunidade de derramar os nossos corações na sua presença, de termos um reencontro com a sua gloriosa palavra, de sermos marcados, como disse o bispo Carlos Minozzi, pelo seu Espírito Santo nessa noite, corações restaurados e transformados genuinamente pelo poder de Deus. Faça uma oração aí no seu lugar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que nós pisemos com os nossos pés um tão grande sacrifício. Não permita, Jesus, que nós usemos como um capacho um sacrifício tão grande, Senhor, para a restauração da humanidade de todo aquele que crê. Que a tua graça, que excede todo o entendimento, esteja sobre cada um de nós nessa noite. Que o teu amor, que a tua bondade possam fazer, Senhor Jesus, com que trilhemos caminhos que estejam sempre direcionados na tua presença. Perdoa os nossos pecados, Pai. Se falhamos, se pecamos contra ti, lava-nos com teu sangue, Pai. Torna as nossas vestes mais. E nós te bendizemos nesse momento. E eu gostaria que, como forma de gratidão, nesse momento, você aí mesmo baixinho glorificasse a Deus por tudo que Ele fez na tua vida até hoje. Dissesse a Ele o quanto você o ama, o quanto você é agradecido pela cruz, o quanto você é agradecido pela morte dele na cruz. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelo alimento, obrigado pelos meus irmãos aqui da igreja, obrigado, Senhor, pelo meu querido bispo Carlos
esteja todos os dias sobre nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus? Graças a Deus. A graça de Jesus é soberana nas nossas vidas. Vamos falar, pastor.